O mistério de Gólgota é mergulhar em um evento crucial na evolução espiritual da humanidade, marcado pela transformação de Jesus de Nazaré em Cristo Jesus. Este evento, muitas vezes envolto em misticismo e reverência, representa uma profunda mudança na paisagem espiritual da humanidade. Não se trata apenas de um acontecimento histórico ou religioso, mas de um momento transformador que ecoa através do desenvolvimento espiritual de cada ser humano. Para compreender este mistério, precisamos explorar a dinâmica espiritual envolvida e suas implicações para a evolução humana. Esta sessão visa desvendar as camadas desta complexa transformação, examinando seu significado e as mudanças subsequentes que ela provocou na psique humana coletiva. O mistério de Gólgota serve como uma ponte entre a antiga sabedoria espiritual e as buscas existenciais modernas, marcando uma transição da divisão para a unidade, do indivíduo para a consciência universal. É uma pedra angular na compreensão de como as evoluções espirituais impactam a jornada da humanidade em direção à iluminação e à unidade. A transformação envolvida vai além do homem Jesus, introduzindo uma entidade cósmica, Cristo, na narrativa humana. Essa intersecção do humano e do divino fornece uma lente única através da qual podemos ver nossas próprias jornadas espirituais. À medida que nos aprofundamos na história e suas implicações, descobrimos camadas de significado que influenciam nossa compreensão da espiritualidade, propósito e interconexão de toda a vida. Nas sessões seguintes, exploraremos os aspectos específicos dessa transformação, incluindo as mudanças metafísicas que ocorreram com Jesus e as implicações espirituais mais amplas para a humanidade. Cada elemento de O Mistério de Gólgota oferece insights sobre o espírito humano em evolução e sua busca eterna por compreensão e conexão. Aos 30 anos, Jesus de Nazaré passou por uma profunda transformação que é central para o mistério de Gólgota. Este não foi apenas um marco em sua vida, mas um evento significativo para toda a humanidade. Nesta conjuntura, Jesus transcendeu sua identidade física e abraçou uma essência espiritual superior, marcando o início de sua missão como Cristo Jesus. Este evento simboliza o potencial de transformação que reside em todos os seres humanos, uma transição de nossa existência comum, limitada pelo ego, para uma vida superior e espiritualmente integrada. Essa transformação foi caracterizada por um alinhamento das qualidades humanas de Jesus com os atributos divinos de Cristo, um ser cósmico de fogo, representando pureza e iluminação. Simboliza a fusão das limitações humanas com as possibilidades divinas, um tema que ressoa profundamente nos ensinamentos espirituais em todo o mundo. Este momento crucial destaca a possibilidade de transformação humana por meio da aceitação de verdades espirituais superiores e do abandono de identidades presas ao ego. O evento de Jesus se tornando Cristo Jesus também marcou uma mudança na maneira como os humanos poderiam se conectar com o divino. Antes dessa transformação, o divino era percebido como distante e inacessível. No entanto, a encarnação de Cristo em Jesus demonstrou que o divino pode habitar o humano, tornando o sagrado intimamente acessível a todos. Essa transformação serve, portanto, como um exemplo e uma promessa de potencial espiritual alcançável por todos. Ao compreendermos essa transformação, nos aproximamos da essência de O Mistério de Gólgota, a união do humano e do divino, que oferece novas dimensões de consciência e desenvolvimento espiritual. Esta sessão prepara o cenário para uma discussão mais aprofundada sobre como essa transformação afetou não apenas Jesus, mas também a trajetória espiritual da humanidade como um todo. A transição de Jesus para Cristo Jesus foi precedida pela purificação do ego de Jesus. Esse processo de purificação era essencial para acomodar Cristo, uma entidade espiritual superior, dentro dos corpos físico, etérico e astral de Jesus. O ego, frequentemente visto como a sede do egocentrismo e da fragilidade humana,
teve que ser refinado e alinhado com propósitos espirituais mais elevados. Esse alinhamento permitiu que Jesus transcendesse os desejos pessoais e abraçasse uma vida dedicada a servir ao bem universal. Essa purificação não implicava a erradicação da individualidade de Jesus. Em vez disso, envolvia a elevação de suas qualidades humanas para refletir virtudes divinas. Por meio desse processo, seus pensamentos, emoções e existência física foram harmonizados com leis cósmicas superiores, tornando-o um receptáculo adequado para a presença de Cristo. Este aspecto de O Mistério de Gólgota ilustra um princípio crucial na evolução espiritual: a transformação do ego de uma fonte de limitação para um canal de expressão divina. A chegada de Cristo em Jesus é um evento memorável na história espiritual. Cristo, sendo um ser de fogo, simboliza a mais alta forma de pureza e poder espiritual. Sua presença em Jesus marca o início de uma nova era na consciência espiritual humana, que oferece percepções profundas sobre a natureza do ser e o potencial para a divindade humana. Essa união não é apenas uma fusão, mas uma integração completa, significando o potencial para a evolução espiritual definitiva. Além disso, essa purificação e união tiveram um efeito cascata na humanidade. Estabeleceu um precedente para a transformação espiritual e abriu novos caminhos para os seres humanos se engajarem com realidades espirituais superiores. A chegada de Cristo redefiniu as possibilidades de realização espiritual, tornando-a mais acessível e compreensível ao espírito humano. Nesta sessão, exploramos o processo intrincado de purificação do ego e seu significado em tornar possível a morada de Cristo em Jesus. Esta discussão estabelece a base para a compreensão de como essa transformação se estende além do indivíduo para afetar a espiritualidade humana coletiva. Dando continuidade, o ensaio se aprofundará nas sessões restantes, explorando cada aspecto do tema em detalhes. Cada sessão fornecerá uma análise completa do tópico, enriquecida com contexto histórico, insights espirituais e as implicações para a evolução espiritual humana. Dando continuidade, o ensaio se aprofundará nas sessões restantes, explorando cada aspecto do tema em detalhes. Cada sessão fornecerá uma análise completa do tópico, enriquecida com contexto histórico, insights espirituais e as implicações para a evolução espiritual humana. Dando continuidade, o ensaio se aprofundará nas sessões restantes, explorando cada aspecto do tema em detalhes. Cada sessão fornecerá uma análise completa do tópico, enriquecida com contexto histórico, insights espirituais e as implicações para a evolução espiritual humana. Dando continuidade, o ensaio se aprofundará nas sessões restantes, explorando cada aspecto do tema em detalhes. Cada sessão fornecerá uma análise completa do tópico, enriquecida com contexto histórico, insights espirituais e as implicações para a evolução espiritual humana. Dando continuidade, o ensaio se aprofundará nas sessões restantes, explorando cada aspecto do tema em detalhes. Cada sessão fornecerá uma análise completa do tópico, enriquecida com contexto histórico, insights espirituais e as implicações para a evolução espiritual humana. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.